Olá! Hoje eu quero falar sobre um paradoxo que vivemos no Brasil. Aqui atrás temos duas reportagens. Uma, à minha direita, foi retirada do site do Estadão, estadão.com.br. Ela fala da pretensão do Ministério Público, na figura do seu procurador-geral, de excluir a Bíblia como peça obrigatória nas bibliotecas escolares, onde leis locais determinam. A outra refere-se à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a expansão das APACs. Para você entender melhor, eu preciso explicar um pouco sobre a APACs. A APAC é a abreviatura de Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Trata-se de uma associação não governamental. A primeira foi criada por voluntários cristãos em 1972, em São José dos Campos. Ela presta assistência ao reeducando, nome dado ao presidiário. E um dos seus pilares se firma na doutrina religiosa cristã. Aliás, a solidariedade cristã foi o propósito da sua criação. Mas não é por religiosidade que o Conselho Nacional de Justiça vem recomendando a aplicação ou ampliação das APACs, mas pelo seu resultado. É que onde foram criadas e instaladas, a reincidência dos presos teve uma expressiva redução. Uma coisa impressionante, a média de reincidência criminal caiu dos 70% para alguma coisa entre 8% e 15%. Agora, podemos perceber o paradoxo. É que o Estado brasileiro, representado pelo seu Procurador da República, quer expulsar a fé cristã das escolas e, simultaneamente, o mesmo Estado, através do Conselho Nacional de Magistratura, o convoca a adentrar nos presídios. Isso tem sentido? Se a fé é benéfica ao ser humano delinquente, ou reeducando, onde tem um caráter remediador, não seria ainda mais benéficos aos estudantes, ou educandos, junto aos quais teriam um caráter preventivo? Existe um grave equívoco aqui. É impossível pensar em Estado instituído e, ao mesmo tempo, destituído de conteúdo religioso. Fustel de Coulanges, historiador francês, escreveu em sua obra A Cidade Antiga que os preceitos jurídicos decorreram antes de preceitos religiosos. Eu comecei a estudar o assunto. Sobre o tema, cheguei a escrever um livro publicado pela editora Líder chamado A Santidade Velada do Profano. Nele eu faço um paralelo das instituições oficiais e do direito, demonstrando sua clara correlação com a Bíblia. A título de exemplo, eu posso citar o princípio da isonomia, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Esse princípio está não só na Constituição brasileira, como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes, porém, ele foi inserido na Bíblia, de onde foi retirado. Lá, a sua redação é: não discrimineis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno, como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio 1,17. Eu poderia citar também a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Poderia dar muitos outros exemplos e prolongar essa prosa, mas eu vou resumir. A principal utilidade de um texto legal é servir bem a coletividade onde está inserido. A aplicação cega e compulsiva de uma norma se chama legalismo. Certamente você já ouviu esse termo dirigido a algum pregador fundamentalista de alguma doutrina religiosa. Mas fundamentalismo não se aplica apenas à religião, mas a qualquer um que invoque uma lei sem antes perceber o seu contexto, o seu alcance e o seu propósito. Normas boas são aquelas que favorecem a sociedade em que estão inseridas. Eu vou te dar um motivo, independentemente de qualquer linha religiosa, para você optar pela presença da Bíblia nas escolas. É que as mãos ocupadas com a Bíblia não se ocupam com armas ou drogas. Isso não é posição de fé, é fato. O resultado das APACs já testou. Pense nisso quando for tratar do assunto. Saúde e paz.